A graça e a paz do Senhor Jesus a todos meus amados irmãos e irmãs, seguidores, inscritos, os que estão se inscrevendo, os que estão comentando, os que estão compartilhando. Que Deus abençoe vocês e dê sabedoria, que todas as pessoas que vocês passarem esse canal e compartilhar com eles esse projeto, Confrontando os Pecados, e essa pessoa se converter, pode ter certeza que você vai receber uma grande recompensa de Deus. Amém? Porque para Deus nada é de graça. Tudo que nós fizermos para o bem das outras pessoas, a gente também recebe. Você faz o bem para a pessoa e Deus te recompensa. Isso é bíblico. Então o caminho para a salvação de Ari Antônio no YouTube está com esse projeto, Confrontando os Pecados. E tudo que eu falo aqui para vocês, meus amados irmãos, é alertar vocês, é orientar, é mostrar para vocês o que está vindo por aí. Porque muita gente não se preocupa com isso. Mas é uma realidade, irmãos, é verdade. Não brinque com o que está vindo por aí. Não espere acontecer. Se prepare antes. Para que, quando chegar o dia, você estar preparado e não sofrer as consequências. Esse é o motivo das profecias, o motivo da palavra e o motivo por que está escrito. Nada que vem de Deus é por acaso. Tudo tem um fundamento, tudo tem uma razão e tudo tem um propósito. Porque Deus não faz nada perdido. Por que uma graça demora muito para Deus abençoar a pessoa? Porque Deus primeiro prepara a pessoa, espera a pessoa se preparar, decidir verdadeiramente se é aquilo que ele quer, para que a graça dele não venha desperdiçada. Você quer ver uma coisa? Por que as igrejas, o povo está entristecendo muito Jesus? O batismo. O batismo é transformação de vida. É onde recebe o dom do Espírito Santo. E isso é a ordenação de Jesus, não é do homem. E milhares de pessoas já passaram por esse processo. Aceitaram Jesus, brincaram com a palavra, foram para as águas, tomaram banho e voltaram para o lamaçal, brincando com esse propósito, com essa ordenação de Jesus. Ignoraram. E estão ignorando. Porque isso, irmão, não é brincadeira. Isso é eterno, é verdadeiro. Enquanto nós existirmos na terra, esse mandamento, essa ordenação de Jesus vai permanecer. Entenderam? Porque é para nós cumprir esses deveres, esses propósitos. Entenderam? Se você está brincando de crente, mas vai na igreja só para dizer que vai, porque gosta de ir na igreja, mas você não estuda a palavra, você não ora, você fica esperando que o pastor fale alguma coisa para você lá que Deus vai fazer por você, você está totalmente equivocado. Você vai se perder do mesmo jeito, está perdido do mesmo jeito, se não se converteu a Jesus. Ontem, hoje também estava assistindo um vídeo de um pastor que eu nunca tinha visto ele no YouTube. E ele veio e pregou verdadeiramente, confirmou tudo que eu falei ontem a respeito de o que Paulo escreveu para os Coríntios, lá na segunda carta, no capítulo 3. Que todo aquele, até hoje, quando é lido Moisés, o véu ainda está posto sobre o coração deles. Mas quando se converte o Senhor, então o véu será removido. Então quem prega a antiga aliança
ainda está no pecado, não se converteu. Estou afirmando isso de novo. Isaías, Jeremias, Eliseu, né? Davi. É só esses contos. E eu venho questionando com vocês. E é o que está escrito que Paulo falou. Querem pregar Moisés? Preguem. Só que não diga que vocês estão convertidos. Você não se converteram ao Senhor verdadeiramente. Porque Jesus, ele quer que você viva segundo o que está escrito aqui, o que ele ensinou. E o que ele ensinou não foi para a condenação, foi para a salvação. O que ele ensinou também é a gente se livrar dos pecados. E quais são os pecados que nos condenam? Isso é que a Bíblia nos orienta. Está escrito aqui. O que está escrito em João 8,32? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando Jesus foi preso, que estava sendo julgado pelo Pilatos, e ele falou que ele veio para dar testemunho da verdade. Daí o Pilatos perguntou para Jesus, o que é verdade? Jesus não respondeu nada, não deu resposta. Entenderam? Que ele, por si próprio, conhecesse a verdade. Então, meus amados, conselho, orientação, avisando vocês, não brinque, não espere o tempo chegar. Comecem hoje a se preparar. E como você vai saber? Estudando o Evangelho do Senhor Jesus. Aqui está todos os tempos, as situações, os acontecimentos, o que já aconteceu, o que está acontecendo e o que vai acontecer. Se você não interessa para você, porque falar de Jesus todo mundo fala, falar de Deus todo mundo fala, mas conhecer verdadeiramente quem é Jesus são muito poucos. Eu já falei isso e vou confirmar de novo. Se tiver 1% da humanidade que conheça verdadeiramente quem é Jesus, esses você salva. Porque está escrito, irmãos. Poucos vão se salvar, muito poucos. Na situação que nós estamos aí. Depois que as coisas acontecer, o que Tiago falou? E o pecado sendo consumado gera a morte. Depois que você morrer no pecado, já está consumado. E não tem mais como você voltar atrás. Por que você não começa hoje a mudar? Eu sei, tem muita gente criticando, tem muita gente que não gosta da maneira que eu falo, da maneira que eu prego. Por quê? Porque eu não passo a mão na cabeça de ninguém, eu não ofereço bênção para ninguém, eu não falo para o fulano ficar sentado que Deus vai te dar dinheiro, alguma coisa. Eu não falo isso, porque se eu falar isso, eu estou mentindo. Se nós quisermos alguma coisa, nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que ser dignos das promessas do Senhor, que estão preparadas para nós desde a fundação do mundo. Para aqueles que se santificar, que abandonaram a velha vida do pecado e viver uma vida em santidade. Essas promessas estão guardadas em oculta para esse povo, para essas pessoas. Porque Jesus fala muito, em 3 vezes eu encontrei no livro de João. Aquele que. Mateus, mas tem 2. Então é aquele que. Se você. Ele não para se é rico, se é pobre, se é feio, se é bonito. Ele não fala e não fala em pecado também. Se o cara perdoar, eu não vou perdoar esse teu pecado, mano.
Tem o pecado que é para a morte, esse não tem perdão. Mas o pecado para a salvação, esse tem. Que não é para a morte, esse tem perdão. Entenderam? Está escrito que tem pecado que é para a morte e tem pecado que não é para a morte. Agora, se você, nós começar a se livrar desses pecados, viver uma vida em santidade, removendo os pecados, vivendo segundo os mandamentos de Deus, ajudando o próximo, porque o mandamento de Deus, 2 mandamentos que Jesus determinou dos 10, ele passou para ser 2, que um abrange os outros 8. Primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as tuas coisas, sobre toda a tua alma, sobre todas, acima de todo o teu ser. Ame a Deus. Entenderam? Acima do teu pai, da tua mãe, dos teus filhos, da tua família. Deus é o primeiro. E o segundo: ame teu próximo como a ti mesmo. Então, se você guardar os mandamentos, você não vai fazer coisa errada para as pessoas, maltratar as pessoas, porque você primeiro tem que pensar, poxa, se a pessoa, se esse cara vai fazer isso para mim, eu não vou gostar. Então você pensa primeiro, não faça para os outros que não quer que os outros façam para você. Esse é o mandamento. Entenderam? E poucos estão seguindo isso, muito poucos. Isso começa desde a liderança espiritual até os membros. Porque um pastor que não ensina, que não orienta a pessoa, os membros, não dá trabalho para os membros para eles desenvolver os dons, não ensina, não coloca eles não dá liberdade para eles conhecer quem é Jesus, limita eles ali só no banco. O cara entra, senta, ouve, calado e sai calado. Será que isso aí um membro desse vai desenvolver alguma vez? Nunca. Não convida ele para ir para a rua para fazer evangelismo. Não faz evento na igreja para convidar o povo, fazer refeição para os pobres, para os necessitados. Não ensina eles a fazer arrecadação de alimentos para ajudar os necessitados. É morto. É uma igreja morta. Olha o que está escrito, irmão. Eu não me lembro agora no qual capítulo e versículo, me deu um branco agora. Jesus é a pedra do fundamento. Quem cair sobre ela vai virar em pedaço. Mas ai daquele em quem ela cair sobre ele, vai virar pó. Olha o poder e o peso de Jesus. Se ele se revoltar contra ti, você vai virar pó. Não vai te sobrar nada. Entenderam? Que eu estou falando para vocês. Olha o que está escrito aqui de Apocalipse. No capítulo 22, do verso 7 em diante. Diz: eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava para o adorar. E disse-me: olha, não faça tal, porque eu sou conservo teu e dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam
as palavras deste livro. Adore a Deus. E disse-me, não cele estas palavras da profecia, não cele as palavras deste livro, não cele estas palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Próximo está o tempo. Qual é o teu tempo de vida? Você sabe quanto tempo de vida você tem? Isso é tudo para você pensar, irmão. E se você tem uma semana de vida, como é que você está? Você está de bem com Jesus? Quem é justo, faça justiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. O que eu falei ontem a respeito da obra? Vamos ver no 12 de novo? E eis que cedo venho. Isso aí Jesus está falando. E o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aquele que lava as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Daí vem o castigo, vem um aviso aqui, ó. Esse aqui é promessa. Até aqui ele prometendo, faça isso, eu sou. Se você estiver comigo, você vai receber o galardão de boas obras. Se você não estiver comigo, o galardão teu vai ser de más obras. Então vai ser o castigo. Ontem eu falei isso aqui, hoje eu vou falar de novo. No verso 15. Mas ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que prostituem e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Ontem eu falei isso, estou falando. Ele testificou tudo isso aí para as igrejas. Tem alguém que sabe disso, que conhece isso? Que sabe essa verdade? Está praticando? Está seguindo? Está se convertendo dos seus pecados? Ou está deixando a bola rolar? É uma pergunta, irmão, é um questionamento. A palavra está falando isso. Se você faz, recebe. O que você fizer, vai receber o galardão. Entenderam, meus amados irmãos? Porque não há nada neste mundo que fique oculto e que não seja julgado. Não vai nada disso. Amém? Deus é o irmão que em 1 Coríntios, no capítulo 1, verso 1, Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstene, a igreja de Deus que está em Corinto, aos
santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento.